Você pratica uma religião, frequenta cultos, conhece as doutrinas, sabe de cor os versículos certos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais difícil. Você é uma pessoa frutífera? Paulo lista 9 frutos do Espírito em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são disciplinas para conquistar, não são metas espirituais, são o que cresce naturalmente em quem está verdadeiramente unido a Cristo. E é exatamente aí que a pergunta incomoda, porque muita coisa que chamamos de espiritualidade é na verdade fachada. Nesta série, a Igreja Anglicana Verbo vai percorrer esses 9 frutos através de personagens do Novo Testamento que encontraram Jesus. Pessoas reais, em situações reais, em quem o Espírito produziu o que nenhum esforço humano consegue fabricar. Cada encontro vai nos confrontar com uma questão que não tem resposta fácil. O que está crescendo na sua vida? É fruto ou é fachada? Bem-vindo à série Chamados a Frutificar. Se você está nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal. Se nos ouve pelo Spotify, siga o nosso perfil por lá também. E agora, vamos ao sermão. Bom dia, meus irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Kaique. Sou aqui membro dessa comunidade, graças a Deus, há 3 anos, 4 anos, por aí. Desde o começo aí, e hoje tá aqui. Poucas cadeiras vazias, muita gente aqui. Daqui a pouco a gente vai ter que espalhar mais cadeiras, é um jeito aí, porque graças a Deus o Senhor tem trago pessoas e nós temos tido o prazer de receber vocês aqui na nossa comunidade. Isso é uma alegria muito grande. E como o Gabriel disse, sou um aprendiz, estou aqui aprendendo, evoluindo. Não tenho todas as habilidades teológicas que ele tem, que o Juan tem, que estão sempre aqui pregando, mas se o Senhor me trouxe aqui, algum motivo tem. Então vamos descobrir, né? Torcer para ele me usar aqui, porque é só a misericórdia dele mesmo que faz a gente produzir algo nesse mundo, né? Não é verdade? Então fico muito feliz de estar aqui nessa manhã. Mais uma vez, tendo a oportunidade de falar da palavra do Senhor, a palavra que não só nós temos lido, mas que tem transformado a nossa vida. A minha vida, ultimamente, tem sido transformada pela palavra do Senhor. E hoje, poder estar aqui para falar disso é uma alegria imensa. Claro que aquilo que é bom para a gente quer levar para o outro, né? Pelo menos esse deveria ser o nosso instinto natural. Então, poder hoje encerrar essa série, né, como o Gabriel anunciou, no culto que vem a gente já tem aí uma nova série, e hoje encerrando a série Chamados a Frutificar, eu queria convidar a vocês a lerem comigo uma última vez o texto de Gálatas no capítulo 5, versículos 22 ao 23, passagem que nós temos utilizado ao longo de toda essa série. Hoje vamos ler, pelo menos aqui nessa série, pela última vez, relembrando tudo que a gente aprendeu, todo esse momento que o Senhor falou aos nossos corações através desses frutos, que nós possamos não só conhecer, não só aprender sobre eles, mas praticar também no nosso dia a dia, e que o Senhor nos conduza sempre com base no seu Espírito. Amém? Todo mundo conseguiu achar aí certinho? Só falta eu achar aqui. Esqueci que para usar a Bíblia aqui tem que estar com a internet, né? Aí eu abri e apareceu aqui, sem conexão. Aí ótimo, tinha deixado aberto já, agora eu vou ter que procurar de novo. Perdão, meus irmãos, é inexperiência. Gálatas, capítulo 5. Vou ler aqui na versão NVI, então pode ser que sua versão for outra, algumas palavras estejam diferentes, mas a ideia continua sendo a mesma, né? Então vamos lá no versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas leis
Contra essas coisas não há lei. Então, para quem teve também nos outros cultos, viu o quanto que a gente fazia até a ideia do que eram esses frutos do Espírito, mas que na prática tem uma profundidade muito maior do que a gente realmente aprende, do que a gente realmente acredita. E é muito bom poder estar aprendendo com o Senhor, não só o que é, mas também como praticar isso na nossa vida. E hoje a palavra que nós vamos trazer aqui é sobre o domínio próprio, que é o último fruto do Espírito. E é uma coisa que eu me surpreendi bastante. Tinha quase plena certeza que eu sabia o que era, mas na verdade, mais uma vez, eu estava enganado. Então, antes da gente continuar, vamos ler o Evangelho de hoje. Queria pedir para vocês se colocarem de pé para a leitura do nosso Evangelho. Está localizado no livro de Lucas, capítulo 23, versículos de 39 ao 43. Amém? Eu lerei aqui na versão NVI. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Esta é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar então para que o Senhor traga ao nosso coração aquilo que o faz frutificar. Amém? Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma manhã para te ouvir, para conhecer da tua palavra, do teu evangelho, dos ensinamentos que o Senhor deixou para nós através da Escritura. Que não seja aqui, Pai, as minhas palavras, que não seja aqui o meu conhecimento, a minha sabedoria, mas puramente a tua graça, Pai, que sairá através de mim, que fluirá através de mim, mas somente como um canal, Senhor. Que não sejam aqui as minhas capacidades, as minhas habilidades, mas que seja feito aqui, Pai, presente a tua verdade nos corações das pessoas que aqui estão me ouvindo, Pai. Não sou perfeito, estou aqui como um aprendiz, Pai, e quero aprender mais sobre a tua palavra. Esse é o desejo, Pai, que eu espero que esteja no coração de todos hoje, e que a tua palavra nos edifique e não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Amém. Bom, meus irmãos, a gente tem aqui uma passagem que começa, o capítulo de Lucas 23, começa ali com o julgamento de Jesus. No capítulo anterior ele seria entregue por Judas, né? Eita, agora. No capítulo anterior ele seria traído por Judas, né? Entregue aos soldados. E o capítulo 23 de Lucas começa justamente com esse julgamento. Jesus sendo julgado junto com Barrabás e, de fato, não havia nenhuma acusação real contra Jesus. Então Pilatos, ele diz isso ao povo, que não havia uma condenação, não havia com que ele pudesse incriminar Jesus. Pilatos manda Jesus a Herodes, né, a descobrir que ele era um galileu. E, ainda assim, Herodes também não encontra nenhum crime para culpar Jesus. E ao ser trago de volta, Pilatos apresenta Jesus novamente diante do povo e continua com a mesma postura, dizendo que não havia por que crucificar Jesus. Mas ainda assim o povo pede por isso, o povo clama por isso. E por fim Jesus é crucificado. E aí a gente chega aqui, né, nos versículos 39 ao 43, com
uma interação entre Jesus e os ladrões que foram pregados, ou criminosos, né, dependendo da tradução, vai ter aí um termo diferente. Mas fato é que Lucas é o único que relata esse acontecimento, essa interação entre esses três homens crucificados. Nos evangelhos de Mateus e de Marcos, os dois é apenas relatado que os dois homens eles estavam sendo crucificados junto com Jesus e que ao mesmo tempo também proferiam insultos a ele. Assim como todo aquele povo que estava ali presente falava contra Jesus, zombava dele, tirava ali, desrespeitando Jesus e acusando ele novamente de ser ali o rei dos judeus. Essa era a principal acusação de Jesus. Então, esses dois homens, nos evangelhos de Mateus e Marcos, eles apenas é dito que eles também atacavam Jesus. Mas no evangelho de Lucas, como a gente muito bem leu, um deles defende Jesus, reconhecendo a sua inocência e ainda fazendo um apelo, pedindo para ser lembrado. E fato é que a gente não sabe o porquê de ter essa diferença entre os dois evangelhos. O texto não nos diz, a gente também não pode cair, né, no erro de tentar falar algo que a palavra não nos diz. Mas o que a gente pode imaginar, a gente é livre para isso, a gente pode imaginar que Mateus e Marcos talvez estivessem ali vendo uma passagem anterior, um momento anterior ao momento de Lucas, onde Lucas diz que um dos homens viria ali a defender Jesus. Então, claramente, a gente tem aqui uma mudança de postura de um desses homens. E a gente não sabe o que aconteceu, as escrituras não nos dizem, mas nesse sentido, a gente pode imaginar que algo mudou no coração daquele homem. Um homem que antes também tinha um comportamento comum ao do restante daquelas pessoas que ali estavam zombando de Jesus, agora ele tem uma postura contrária, reconhecendo a inocência de Jesus e ainda pedindo para ser lembrado por ele no reino. E é exatamente sobre essa mudança que essa palavra de hoje vai se tratar. Queria convidar vocês a ler novamente comigo no versículo 39, a fala que o primeiro criminoso profere a Jesus. Então aqui no versículo 39 diz o seguinte: um dos criminosos que ali estavam pendurados lançavam insultos. Você não é Cristo? Salve a você mesmo e a nós. Então, esse homem ali, talvez ele de fato não crisse que Jesus era Deus. Ele, de fato, talvez não acreditasse nisso. Assim como todas aquelas outras pessoas que estavam ali, talvez tivessem se frustrado com Jesus. Porque havia-se também uma esperança, uma expectativa de que o Messias aguardado por aquele povo seria um rei de guerra, uma pessoa que viria para confrontar também de frente as injustiças que vinham acontecendo com aquele povo, os ataques que vinham acontecendo com aquele povo. E talvez fosse uma expectativa de todas aquelas pessoas, inclusive desse homem, que Jesus viesse como um guerreiro, como uma espada de fogo para defender Israel. E na verdade não é isso que acontece. E nesse ponto aqui, aquelas pessoas que estavam ali reunidas talvez estivessem já quase batendo o martelo, que Jesus de fato não viria a salvá-los. E isso se reflete também, acredito eu, nesse homem. Aqui, pelo menos na leitura, parece, aparentemente, que ele só estava zombando de Jesus. Quando a gente lê, em algumas traduções até destaca, que ele estava com um tom de zombaria falando essas palavras a Jesus. E a gente não sabe de fato como estava o coração dele naquele momento. Mas a verdade é que ele ali talvez ainda tivesse um pouco de esperança. Lá no fundo, mesmo estando crucificado à beira da morte, ele ainda tivesse aquele resquício de expectativa
que todas aquelas outras pessoas também tinham, de que Jesus tinha vindo realmente para ser o Messias. Então, essa frase a gente não sabe se foi puramente uma zombaria, um deboche, ou se também era carregada ali de um fundo de expectativa, mesmo de alguém que não tem tanta fé, de alguém que não acredita, mas que ainda assim, como um desespero, como um ato de última instância, resolve se prostrar diante de Deus. De Jesus, perdão. Então, o que isso traz para o nosso coração é que muitas das vezes a gente, mesmo sem ter fé, e aí eu já passei por muitas vezes isso na minha vida, sem fé eu ia orar a Jesus, pedia para ele resolver os meus problemas, e de fato não cria naquilo, não tinha de fato aquela esperança, não acreditava que Cristo realmente pudesse me salvar. Assim como talvez esse homem tivesse ali se frustrado com Jesus por algum motivo, a gente não sabe. Talvez aquele homem tivesse revoltado com Jesus por algum motivo, ou de fato talvez ele nunca tivesse crido que Jesus era realmente o Salvador. Mas o fato é que ele pede para ser salvo, sendo em zombaria ou não. Isso se traduz muitas vezes no nosso comportamento. A gente espera que Jesus venha para nos salvar, para resolver os nossos problemas. A gente quer que ele cure a nossa saúde debilitada, que ele resolva os nossos conflitos no casamento, que ele salve as nossas contas, que às vezes não tem como ser pagas. Perdão. E a gente quer entregar uma lista de afazeres na mão de Jesus e apenas pedir para ele fazer um checklist ali e ir consertando uma coisa de cada vez. E logo em seguida, no versículo, 40 ao 41, o segundo homem o repreende. Então, após após ter proferido essas palavras a Jesus, o segundo homem o repreende, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo sendo condenado à morte? Somos punidos justamente, mas este homem não cometeu nenhum crime. Então aqui, pensando novamente na ideia de Mateus e Marcos, com o contraste com esse evangelho, talvez o homem que começou ali aquele momento de crucificação, também desacreditando de Jesus, tendo um coração pesado, um coração ainda amargurado, estivesse de fato começando a enxergar de uma outra maneira. Ele repreende aquele outro homem, dizendo que eles sim deviam estar ali, mas Jesus era inocente. E o que traz para o nosso coração essa questão é que muitas das vezes a gente tem certa dificuldade para reconhecer os nossos erros. Quantas vezes a gente não entende o motivo de algum certo sofrimento, a gente se sente frustrado por estar sofrendo, às vezes, uma crise financeira, às vezes algo relacionado à saúde. E isso faz a gente se afastar da nossa culpa. A gente acha que a gente não é merecedor disso. E o fato é que nós não somos castigados pelos nossos pecados. Não é por isso que existe o sofrimento. Esse não é o motivo de todo o nosso sofrimento. Mas é que esse homem, ele reconhece a sua culpa. Ele está ali sendo condenado à morte na cruz por um crime que ele cometeu. E o que essa passagem nos traz é que nós devemos, muitas das vezes, silenciar o ego do nosso coração e aceitar o sofrimento. Não porque aquele sofrimento é uma punição de algo ruim que nós fizemos, mas porque até mesmo o sofrimento é parte dos planos de Deus para a nossa vida. Muito se aprende no deserto. Muitos bons homens como João Batista, Moisés, tiveram que ir para o deserto, sofrer, passar por momentos de dificuldade, para depois voltarem ao reino de Deus e fazer algo maior ainda.
Então, muitas das vezes nós temos uma habilidade incrível para justificar os nossos próprios erros. Às vezes a gente escolhe um pecado de estimação que a gente aceita conviver com ele todos os dias. E a gente olha para todos os outros, às vezes olha até para o pecado de um irmão próximo e diz, não, mas isso eu não cometo. Esse não. Eu não sou igual a ele. Mas às vezes a gente está todo dia de manhã sentando à mesa com o nosso pecado de estimação, oferecendo uma xícara de café com leite para ele, partindo o nosso café da manhã junto com esse pecado. E muitas das vezes a gente aprende até a justificar esse pecado na nossa vida. A gente já está há tanto tempo convivendo com ele que para aliviar um pouco da nossa culpa, a gente aprende a justificar ele. E esse homem aqui, ele não tenta se justificar diante de Jesus. Ele apenas reconhece a sua própria culpa. A culpa daquilo que ele mesmo cometeu. E enquanto isso, enquanto aqueles homens conversavam, dialogavam ali, um repreendendo o outro, imagino que diante disso possa ter havido ali um tom mais ríspido de discussão entre eles. Vai estar um calor danado. E ali, enquanto um homem tentava se livrar daquela cruz de alguma maneira, mesmo não acreditando que Jesus pudesse fazer aquilo por ele, mas se havia ainda 1% de... como é aquela frase? Quando houver 1% de chance, é alguma coisa assim. Como é? Quando houver 1% de chance, 99. Perfeito. Enquanto tiver 1% de chance, 99 de fé. No caso desse cara, ele não acredito que tivesse muita fé, né? Mas assim, de alguma forma, se houvesse ainda ali no fundo e ele realmente estivesse enganado e Jesus realmente pudesse salvar ele, ele dá, né? Não tô perdendo nada. Então eu vou tentar aqui ver se esse cara realmente me salva. E o outro, ao mesmo tempo, repreendendo ele, indo contra ele e reconhecendo a própria inocência. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus permanecia em silêncio, sem dizer uma palavra, para se justificar. Talvez o primeiro homem tivesse muita coisa a dizer a favor dele, por não reconhecer sua culpa, talvez ele tivesse muito do que se defender. E o segundo homem, talvez até na cabeça dele passasse alguns motivos, mas ele reconhece que ele não precisa mais dizer nada, porque ele de fato era culpado. E Jesus, mesmo inocente, permanece em silêncio. Ele guarda o seu silêncio. É um silêncio que até mesmo o profeta Isaías já vinha há um tempo atrás, 700 anos antes, muito tempo. Já tinha profetizado que o cordeiro, né, como o cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Então Jesus, até mesmo em seu julgamento, até mesmo quando estava sendo acusado de crimes que não cometeu, ele permaneceu em silêncio, tendo toda a força para sair dali, tendo toda a força para convencer aquelas pessoas de que ele de fato não tinha cometido crime algum. Jesus permanece em silêncio. Ele mesmo não tendo culpa, se cala, enquanto os outros tentam se justificar. Queria pedir para vocês abrirem comigo no versículo 42, para a gente ler novamente essa palavra. E aqui nós temos a resposta de Jesus. Finalmente, quando ele viria a falar com esses homens. E no versículo 42 diz o seguinte: então ele disse... Não, perdão, meus amigos. Meu perdão, eu me confundi. Aqui é o apelo do homem que antes viria a defender Jesus. Perdão. E ele se vira a Jesus com uma súplica e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
um homem, como a gente viu que possivelmente, de fato, até o momento da crucificação não acreditava em Jesus. Tinha todos os seus pecados, provavelmente ele estava sendo crucificado por algo que cometeu, por um crime que cometeu. E aqui, confesso que me falha na teologia, eu não sei se era muito comum ser crucificado ou se eram só com crimes graves. Mas fato é que ele estava ali pagando por algo que tinha feito. Ele não tinha essa fé toda em Jesus. E ao longo daquele momento de crucificação, talvez algo tenha mudado no coração dele. E agora, mesmo sem ter nada a ganhar, se realmente Jesus não fosse quem ele é, aquele homem estaria talvez até se humilhando diante de uma pessoa que estava na mesma situação que a dele. Mas ele reconhece a inocência de Jesus. E além disso, o reconhece como um rei, que teria um reino, e pede para ser lembrado. E ao nosso coração, eu vejo que isso fala sobre os nossos momentos de dificuldade, sobre os momentos em que estamos sofrendo com um parente doente, ou até mesmo com a nossa própria doença. Essa semana, infelizmente, eu perdi o meu bisavô, ele veio a falecer. E o velório, o Gabriel até esteve lá. Eu não, assim, pessoas chorando, claro, mas no geral, conversando com pessoas da minha família, pessoas que eu nem conhecia de fato, eu via ali uma gratidão muito grande por ter passado os momentos com o meu bisavô. Cada um contando uma história diferente. E de fato isso me mostrou, já vinha pensando nesse sermão, né? Mas agora de fato isso me mostra a forma que a gente deveria às vezes reagir a essas situações. Mesmo na dificuldade, mesmo perdendo um ente querido, Cristo ainda reina nos nossos corações. Mesmo numa cama de hospital, mesmo passando talvez alguma questão espiritual, Cristo ainda reina. E aquele homem, talvez na pior situação da sua vida, sendo crucificado, e aí, sem entrar no mérito, claro, se ele merecia ou não, mas talvez sentindo a pior dor que ele já tivesse sentido na vida, ele reconhece Cristo como Rei. Então que os nossos corações, isso venha aos nossos corações como um incentivo para aqueles momentos que a gente se sente desanimado, prostrado, diante de uma situação que muitas vezes a gente não tem controle, como foi o caso da partida do meu bisavô, mas que a gente possa ter em nosso coração a certeza de que Cristo ainda assim continua reinando. Um dia tudo isso aqui vai passar, esses equipamentos vão se deteriorar, a minha carne já vai ter ido embora. Todos nós aqui não estaremos mais vindo ao culto, mas Cristo ainda vai reinar. Amém? E aqui a gente começa a ver a mudança, a entender a mudança que aconteceu no coração daquele homem. Talvez ele, naquele momento de dor, que muitas das vezes é a nossa realidade também. Ou a gente pode pender ao contrário, no momento de dor a gente abandona a fé, ou às vezes a gente só busca a Deus nos momentos de dor. Então existem essas duas realidades. Mas o que de fato aconteceu com aquele homem é que ele começou a enxergar quem de fato estava com ele, ao lado dele. Ele começou a enxergar a verdade. E o primeiro homem dizia: se você é Cristo, salve a si mesmo e a nós. Então aquele homem não queria de fato a presença de Cristo na vida dele. Não queria estar com Cristo depois daquilo. Ele queria se livrar daquela situação. Como muitas das vezes a gente ora pedindo que Deus livre os nossos problemas. Mas, na verdade, esse segundo homem nos mostra uma postura mais adequada.
pedindo a Jesus que lembrasse dele. Então, talvez essa seja a primeira mudança que vem acontecer no coração daquele homem naquela cruz. Queria convidar a vocês a lerem agora sim a resposta de Jesus no versículo 43. Então, depois desse homem ter pedido a Jesus que lembrasse dele quando ele estivesse no seu reino, Jesus o responde: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então imagina a gente, como cristãos, a gente vive a vida inteira com medo de ser esquecido de Jesus, né? Por Jesus, né? Então a gente está acostumado a ouvir que quando a gente chegar no céu, Jesus vai estar lá na porta, e se você não tiver se comportado, ele vai falar que não lembra de você e você vai ter que voltar. Imagina essa situação. Eu, pelo menos, sempre ouvi isso, que seria dessa maneira. A gente ia chegar lá, ia ser barrado, e Cristo ia dizer que não nos conhece. E aí, cara, a gente veio para a igreja todo dia, todo domingo a gente estava aqui, chegava cedo para montar o som, chegava cedo para arrumar a cadeira. Que situação. Eu vou ter que voltar, já fiz isso tudo, tô aqui. Como é que Cristo me conhece? Isso é algo muito engraçado que a gente tende a acreditar, né? Que a gente tende a colocar no nosso coração. E aquele homem, assim como nós, ele anseia ser lembrado por Cristo. Mas a resposta de Jesus, e aí eu não sei dizer se de fato aquele homem no mesmo dia estava no paraíso já com Deus, ou se ele foi para um outro lugar aguardar, né? Não sabemos dizer, mas o que Jesus oferece aqui através dessa resposta não é uma presença póstuma àquele momento. É a presença dele naquele momento ali. Cristo estava do lado dele, Cristo estava sendo crucificado ao lado dele. E naquele momento ele oferece muito mais do que uma lembrança, ele oferece a presença real dele com aquele homem. E muitas das vezes a gente crê no nosso coração que a gente precisa andar na linha, que a gente precisa cumprir uma série de regras e de leis para sermos salvos. Mas o que esse homem de fato tinha cumprido para ser salvo por Jesus? A gente conhece pouco da história dele, o Evangelho nos diz pouco da história dele, mas ao que parece ele viveu a vida como um homem fora da lei. Por isso, estava sendo crucificado. Às vezes a gente acha que ter domínio sobre si mesmo é controlar as nossas emoções, ter autodisciplina, aquele papo de coach, né, de você ser dono de si mesmo, de controlar os seus impulsos, os seus desejos, os seus prazeres. Mas o domínio próprio que o Espírito Santo produz no nosso coração vai muito além de uma autodisciplina, vai muito além de conseguir manter uma rotina alimentar saudável, ou de ir à academia, de ler livros. O Espírito Santo produz, né? A também não é a ausência de controle da nossa vida. Que a gente pode ir para o lado contrário, dizer que domínio próprio é não ter mais domínio de si mesmo e entregar esse domínio a Deus. Em partes isso é verdade. Muitas das coisas da nossa vida a gente não controla. Mas o domínio próprio, quando ele volta a nós mesmos e aos nossos comportamentos. Então, o Evangelho, ele não vem para destruir essa ideia de domínio próprio que a gente tem, de autocontrole, de se policiar. De fato,
Muitas das vezes nós vamos ter que ter disciplina para resistir às tentações. Temos que ter disciplina para não ceder aos prazeres da nossa carne. Isso é verdade. Mas o Evangelho aqui, ele nos diz que quando nós entregamos o nosso coração a Cristo, nós decidimos que Ele vai reinar sobre a nossa vida e que Ele é o nosso Rei, a gente finalmente pode escolher com sabedoria aquilo que seguiremos no nosso dia a dia. Então, o governo de Cristo na nossa vida, ele não quebra o domínio próprio. Ele não vem para dizer que a gente tem que entregar tudo na mão de Deus e agir conforme a gente sentir no nosso coração. Mas ele vem para dizer que através de Cristo, de sua sabedoria, nós teremos discernimento para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, atuando aqui, tudo que a gente viu hoje, temos um homem que pedia a Jesus, talvez até com um tom de ironia, que o tirasse da cruz, que resolvesse seus problemas. Nós vimos um outro homem que talvez tivesse chego também àquela situação da mesma maneira, mas que algo foi transformado no coração dele. Ele parou de querer justificar os próprios erros, de se livrar da sua própria pena, e se entregou diante de Jesus. O reconheceu como inocente, repreendeu aquele outro homem e pediu apenas uma lembrança. E acabou recebendo, de fato, muito mais do que ele havia pedido. E nós temos um rei que durante muito tempo se silenciou, mas mesmo na cruz, no maior momento de sofrimento de sua vida, de maior angústia, ele oferece o perdão. Ele oferece muito além do que nós podemos pedir. Ele oferece a sua presença. E o principal milagre não é de fato aquele homem ter se arrependido. Pode parecer algo muito extraordinário, mas o verdadeiro milagre que nós temos nessa passagem é que Jesus, mesmo sendo assassinado, sofrendo todas as injustiças, talvez, mesmo tendo sido xingado, zombado por aquele mesmo homem minutos atrás ou horas atrás, viria ao oferecer o paraíso. Então, aqui trazendo algumas aplicações disso para a nossa vida, será que nós estamos ao tempo todo pedindo para Jesus resolver os nossos problemas? Será que nós estamos o tempo todo pedindo a Jesus para que Ele cumpra uma lista de tarefas que nós temos para resolver? Será que a gente não está reservando esse nosso momento de oração para passar para Cristo para fazer de Cristo quase ali um chat GPT, né, que a gente recorre quando a gente tem algo que a gente não sabe resolver na nossa vida? Muitas vezes o nosso coração nas orações está no lugar errado. Ao invés de pedir Cristo, resolva isso, nós poderíamos pedir: Cristo, lembra-te de mim. Será que alguma vez nós já paramos de justificar os nossos próprios pecados? E eu não estou dizendo roubar, matar, adulterar, mas às vezes aquele pecado que a gente considera bobo demais para prestar atenção, que a gente acha que é capaz de resistir a ele, e que dia após dia a gente está de volta ali, cometendo, permitindo que esse pecado governe a nossa vida. Porque de fato
enquanto os nossos desejos nos governam, enquanto os nossos medos nos governam, os nossos prazeres nos governam, o trono está ocupado. Não há espaço para um novo rei. Mas que de fato hoje nós possamos orar pedindo a Jesus que ele nos ajude a limpar esse trono. Não porque nós somos capazes, não porque nós temos domínio próprio, porque nós somos fortes o suficiente, mas porque Cristo é bom o suficiente para nos perdoar. Então, assim como aquele homem não foi perdoado porque merecia, não foi perdoado porque fez bons atos, ele apenas foi perdoado porque Cristo é bom. Hoje nós somos convidados, assim como fizemos no nosso ato penitencial, nós somos convidados a prostrar diante de Jesus todas as nossas falhas, todos os nossos erros, e permitir que ele governe sobre isso também. Amém? Porque você não precisa mais ser o seu próprio salvador. Você não precisa mais ir ao tribunal se justificar. A sua identidade também não depende daquilo que as outras pessoas estão dizendo. Você não precisa seguir todas as trends da internet. Você não precisa fazer o que as pessoas dizem que é bom para ganhar dinheiro ou para ser bem-sucedido. Você também não precisa da aprovação de outras pessoas na sua vida. Cristo já lhe deu um reino que ninguém pode tirar. Amém? Amém. Então, encerrando, a pergunta de fato nunca foi se a gente consegue se controlar. A pergunta é quem nós escolhemos que nos controle. Assim como Cristo promete para aquele homem o paraíso, ele também já nos prometeu o paraíso. Amém? Vamos orar então, meus irmãos.